Oi, gente. E aí, como é que vocês estão, né? Como é que estão aí os preparativos para o Enem? Para quem não sabe, eu sou professora monitora de História. Meu nome é Raquel. Eu sou graduanda de Pedagogia pela UESB. Estou no quinto semestre e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a ditadura militar. Caso vocês queiram vocês tenham alguma dúvida, queiram me mandar um e-mail, me acessar no Instagram, sintam-se à vontade. Esse é o momento de vocês fazerem perguntas, né? O Enem já está aí batendo na porta e eu estou aqui para ajudar vocês no que eu puder, né? E se eu não souber, com certeza nós vamos aprender juntos aí nessa caminhada. Antes de tudo, vamos começar falando sobre a renúncia do presidente Jânio Quadros, que foi um momento crucial para que essa ditadura pudesse acontecer. Jânio renunciou no mesmo ano em que ele assinou a Previdência, né? Lá em 1961. E isso fez com que o seu vice, João Goulart, assumisse o seu posto. Então, como é que foi que aconteceu isso? Eles eram de partidos diferentes, consequentemente, tinham visões diferentes sobre como o Brasil deveria seguir. As pessoas, por exemplo, achavam que Jango, né, como Jânio também era conhecido, queria fazer com que o Brasil fosse um país comunista, né? Porque as atitudes que ele tinha dava a entender que ele queria transformar o Brasil nisso. Mas, na verdade, essa não era a intenção dele. Muito pelo contrário, ele queria fazer com que o Brasil fosse um país melhor. Só que as pessoas não entendiam isso. Isso deu força para que os militares, né, assumissem o poder, porque as pessoas achavam que se os militares fossem ao poder, eles iriam controlar toda essa situação, iria meio que centralizar, né? Iria botar um pulso firme ali, e aí o Brasil iria entrar nos eixos novamente, mas mal sabia eles o que estava acontecendo, né? E como seria difícil esse período e o quanto que eles deveriam lutar para se livrarem desse período que foi tão conturbado. E aí, no dia 31 de março de 64, né, os militares invadiram o Rio de Janeiro e foram onde Jango estava e ele foi exilado. E a partir disso veio Berto Castelo Branco. Né? E aqui nós temos a linha do tempo de todos os governantes que passaram pelo Brasil. E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles e a forma que eles lidaram durante esse período. Né? O que eles fizeram de mais importante. Humberto Castelo Branco, né, é o primeiro deles, e suas principais ações foram o ato institucional número 1, o ato institucional número 2, o 3, o 4 e a criação do FMI. Mas então, o que seriam esses atos institucionais? Né? Isso era a forma que os militares encontraram de controlar a sociedade e também o Senado. Ou seja, eles criaram esses decretos que faziam com que eles tinham cada vez mais poder para fazer o que eles queriam e tirando, assim, a liberdade das outras pessoas de poderem escolher também aquilo que elas queriam fazer ou não, ou do Senado de criar leis, normas que pudessem ajudar toda a população ali. Então, o ato institucional número 1, ele foi responsável por fazer uma série de seleções. Né? Então, o que aconteceu? Políticos que apoiaram o antigo governo ou eram contra os militares perderam poder por 10 anos. Ao todo, foram 317 políticos. Também 10 mil funcionários foram exonerados do cargo. Ou seja, eles estavam tirando ali daquela esfera de poder todas as pessoas que eram contra eles, para que eles pudessem ter cada vez mais poder e que as outras pessoas ficaram impedidas de tirá-las do poder, né? Porque aí elas já não tinham mais voz para poder fazer isso. E também, através do ato número 1, as eleições eram feitas de forma indireta. Ou seja, eles escolhiam entre eles quem iria governar o Brasil durante aquele período. Então, o ato institucional número 2, através da AI2, a ditadura adotou o bipartidarismo, ou seja, agora só podiam ter dois partidos, sendo eles a Aliança Renovada Nacional, que era a ARENA, que era o partido dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB,
que era a oposição. Porém, era aquela oposição controlada, né? Tava ali sempre na rédea deles, que não trazia nada demais e eles estavam sendo sempre controlados. Então, não era bem considerado um outro partido. E agora nós vemos o ato institucional número 3, que agora as eleições indiretas para governadores e prefeitos, ou seja, não bastava só o presidente ser feito de forma direta, agora os governadores e os prefeitos também eram escolhidos de forma indireta. O ato institucional número 4 convocou a criação de uma nova Constituição, a Constituição de 67. Agora os militares tinham ainda mais poder e os atos foram todos legalizados, ou seja, agora os decretos que eles tinham criados agora tinha muito poder legal, ou seja, dificilmente alguém poderia ir contra todas aquelas coisas aqueles decretos que eles estavam impondo ali. E o que seria o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, órgão de espionagem onde os governantes utilizavam esse serviço para controlar as pessoas, ou seja, tudo que as pessoas estavam fazendo, até pensando se duvidar, eles estavam sendo controlados, ou seja, tudo que as pessoas queriam fazer, iam fazer ou estavam fazendo, estava sendo controlado por essas pessoas, né? Por esse serviço aí. E agora chega o poder Arthur Costa e Silva, né? E as principais coisas que aconteceram durante esse período foi os movimentos, que tiveram muitos, a Frente Ampla, o AI-5, né, que foi o ato mais famoso até hoje, é o que mais cai nos Enem, nos vestibulares, a guerrilha e o AVC que ele sofreu, né? Então, JK, Jango e Carlos Lacerda, eles fizeram uma frente ali de ordem civil, né, foi um movimento que eles estavam indo contra a centralização de poder que estava acontecendo naquela época. Junto com isso também veio muitos movimentos, porque as pessoas já não estavam mais satisfeitas com aquilo, já não estavam mais suportando. Então, houve muitos movimentos populares, movimentos artísticos, protestos, manifestações de jornais. Então, as pessoas estavam usando tudo que elas tinham para manifestar, mas de forma também maquiada, né? E como estava tendo toda essa movimentação, os militares não estavam mais conseguindo controlar, o que eles fizeram? O ato institucional número 5, que foi o pior de todos, é considerado o pior de todos, porque dava poder aos militares para fazer o que eles quisessem. Então, eles poderiam fechar a Assembleia, poderiam fechar o Senado, e o presidente, que era um militar, teria o poder para fazer o que ele quisesse. Então, tudo que passasse pela cabeça dele ali para fazer, ele poderia fazer. E também esse ato tirou o habeas corpus, né, que é o direito de você se defender. Ou seja, qualquer pessoa ali poderia ser presa por nada e já foi. E teve também a guerrilha, né, também conhecida como luta armada, que veio como uma forma de parar esse regime, porque eles lutavam contra os militares, ou seja, eles roubavam bancos, carros fortes, para que eles pudessem ter dinheiro para se manter. E o que eles faziam também? Eles sequestravam pessoas para que eles pudessem trocar por estudantes, por pessoas que eram a favor da causa deles, que os militares pegavam. Então, por exemplo, se os militares pegassem algum estudante ou alguém que era contra esse regime, eles iam lá, sequestravam pessoas que eram apoiadoras, né? Mas não qualquer pessoa, né? A elite ali, pessoas realmente importantes. E fazia essa troca, né? Se eles trocassem bem, se não trocassem, aí aconteceria muitas mortes também no meio de toda essa confusão. E também o que aconteceu de importante nesse período foi que Arthur Costa, ele sofreu um AVC. E aí o seu vice não pôde assumir o seu papel porque ele não era um militar. E se ele assumisse, o regime não seria mais militar, deixaria de ser militar. Então, houve aí meio que um golpe dentro do golpe. E agora vem Emílio Médici, né? Os principais acontecimentos de sua época foi porque a época de maior repressão e também foi a época do milagre brasileiro.
A repressão, porque muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram agredidas, e aí as pessoas já não estavam satisfeitas, ainda aconteceu muito disso, que foi uma forma que eles tiveram de calar essas pessoas, né, que não deu certo. E por que foi o período do milagre brasileiro? Porque foi quando o Brasil melhorou economicamente. Estava passando por um processo muito difícil, e aí esse período foi o período que o Brasil melhorou, o PIB cresceu, também teve muitas obras, e esse é um período que as pessoas usam até hoje para dizer que o período militar é bom, que foi bom economicamente, que o Brasil cresceu e tal. Mas esse milagre não durou muito tempo, né? Foi até determinado tempo o Brasil voltou a ser, né, a cair novamente. E aí agora nós temos Ernesto Geisel, né, que foi onde teve a crise do petróleo, a crise na era militar, a aprovação da Lei Falcão e a revogação da AI-5. Então, a crise no petróleo fez com que a crise na era militar se tivesse ainda mais forte, né? Porque as pessoas já não estavam mais aceitando essa era, as pessoas já não estavam mais suportando. E com a morte de Vladimir Herzog, aí que as pessoas ficaram ainda mais transtornadas, né? Porque ele era um jornalista e ele também era contra essa era militar. E ele foi convocado para fazer um boletim. Quando chegou lá, ele desapareceu e as pessoas ficaram se perguntando: cadê Vladimir? Onde é que ele está, né? O que aconteceu com ele? E aí os militares, de dias depois, os militares pegaram fotos e falou que ele tinha se matado, quando na verdade claramente ele havia sido executado. Então isso fez com que a população ficasse ainda mais transtornada, né? E por ter percebido que as pessoas não estavam mais aceitando o poder e o governo estava em crise, os militares estavam entregando o poder aos poucos. Foi aí que eles decidiram instaurar o segundo plano de desenvolvimento, que aí ia dar uma amenizada na crise que estava acontecendo economicamente por causa do petróleo. Também foram aprovadas a Lei Falcão e o pacote de abril, porque o MDB estava caindo na graça do povo, né? As pessoas estavam gostando cada vez mais deles. E essa aprovação dessas leis faziam com que eles não tivessem a oportunidade de fazer mais discursos longos, com que os comerciais, propagandas, comerciais, tudo que pudesse fazer que propagasse o MDB, fossem diminuídos, ou seja, menos pessoas iam saber desse partido e menos pessoas, consequentemente, iriam gostar deles, né? E aí era uma forma de limitar o poder que eles estavam tendo para que os militares continuassem ainda mais no poder. E aí também nesse período foi revogado a AI-5, né, que é muito importante aí, que limita ainda, que faz com que os militares tivessem um pouco menos de poder. Então, no governo de João Figueiredo, os principais acontecimentos foi o pluripartidarismo, que a partir daí o Brasil poderia ter mais de dois partidos, né, que até então só podia ter dois, agora ele pode ter mais, inclusive um deles o PT, né, que nós conhecemos até os dias de hoje. A lei da anistia, que era a lei que fazia com que as pessoas fossem perdoadas, sendo militar ou apoiador do regime militar ou não. Independente do crime que a pessoa cometeu, agora ela era perdoada por causa da lei da anistia, né? Então, até hoje, vítimas que morreram, coisas, crimes que aconteceram, estão sem solução e sem um culpado por causa dessa lei, né? Que fez com que todo mundo fosse perdoado, independente se era de um lado. E aí, o que aconteceu nesse período, né? Com o pluripartidarismo agora podendo ter mais de dois partidos, as pessoas começaram a fazer manifestações de forma mais livre, começou a fazer comícios, né? E aí começou a grande questão, né? Que as pessoas se mostravam interessadas em poder escolher o presidente que iriam assumir o governo do país, né? Então isso começou a ficar cada vez mais forte, e aí esse movimento foi titulado como Direta Já, que aconteceu lá em 83. Como forma de meio que conter
um pouco mais a população, os militares colocaram de forma indireta Tranqueiro Neves, né? Lá em 83. Ele se tornou presidente do Brasil, porém não chegou a tomar posse, na verdade, porque dias antes dele tomar posse, ele adoeceu misteriosamente e acabou falecendo. E quem assumiu foi José Sarney, que era apoiador dos militares, né? Aqui nós temos meio que um mapa mental, né? Um resumão de tudo o que aconteceu, né? Quem foi que apoiou o golpe de 64? Foi os empresários, a imprensa da época, classe média, os Estados Unidos, né, que tinha muito interesse no Brasil, os sistemas partidários, né, os movimentos de resistência, os presidentes que nós já falamos sobre eles, os atos institucionais, as consequências e o aparato de repressão, né, o que eles usavam para reprimir essas pessoas durante esse momento, para que elas pudessem ser controladas. E aqui a minha indicação de leitura para vocês, né, que é a Comissão Nacional da Verdade, a CNV, que é o órgão temporário criado pela Lei número 12.528, de 18 de novembro de 2011, que encerrou suas atividades em 10 de dezembro de 2014, com a entrega do seu relatório final. Esta cópia do portal da CNV é mantida pelo Centro de Referências e Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Essa comissão aqui, ela é responsável por um grande dossiê de tudo que aconteceu nesse período e é bem completo. Caso vocês queiram saber um pouco mais de tudo que aconteceu, querem se aprofundar ainda mais, vocês podem acessar essa comissão. E agora nós temos o período aqui de você fazer seu questionamento. Caso você tenha alguma pergunta, pode fazer, listar meu e-mail novamente no Instagram e sinta-se à vontade para fazer todo e qualquer questionamento. Eu sou muito grata, né, pela atenção de vocês, que vocês assistiram até aqui. Muito obrigada mesmo. Boa sorte aí no Enem.